receber esta palavra e que em nome de Jesus possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Ti. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já havia anunciado, não só aos discípulos, mas a muitas pessoas que ouviram as suas palavras, e haveria de ser ele entregue à mão dos seus tosqueadores, como ovelha, ele diz, porque ele se daria como ovelha na mão dos seus tosqueadores, e eles o levariam à crucificação, o levariam à morte, mas tudo isso seria necessário para que, através da sua morte, nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Jesus precisaria dar a sua vida, como a Bíblia diz, o Cordeiro Santo, Imaculado, o Cordeiro que veio para trazer a salvação à humanidade. Então ele deu-se em sacrifício, expirou na cruz, foi sepultado, mas como havia dito, ao terceiro dia ele ressuscitou. E essas mulheres, elas prepararam os seus aromas e foram pensando em encontrar o corpo do Senhor Jesus para ungir o seu corpo com aqueles aromas que elas haviam preparado. E para a surpresa delas, quando elas lá chegaram, a pedra do sepulcro já havia sido removida. E ao entrar no sepulcro, ficaram mais surpreendidas ainda, o encontraram vazio. Jesus já não estava mais ali. E aqueles dois varões disseram a elas, por que procurai aquele que vive em meio aos mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como já vos havia dito. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, é para que eu e você creiamos que assim como Cristo ressuscitou de entre os mortos, todos nós que temos a Cristo em nossa vida como nosso Salvador pessoal, ainda que baixemos a sepultura no dia de nossa morte, mas na volta do Senhor haveremos de ressuscitar em um novo corpo para habitar em sua presença. A ressurreição de Jesus, ela teria que acontecer para mostrar a mim e a você que ainda que eu e você venhamos a morrer e perecer ao pó da terra, mas naquele grande dia, quando Jesus vier, nós iremos ressuscitar em um corpo glorificado para habitar em sua presença, para obter nele a eternidade. Essa é a razão pela qual Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, embora elas tenham saído e anunciado a notícia, muitos não acreditaram, até mesmo dentre os seus discípulos. E foi necessário que Jesus fosse até onde eles estavam. E Tomé, dizendo, só creria se visse nas mãos de Jesus as marcas dos cravos que o transpassaram. E Jesus, então, entrando no lugar onde eles estavam reunidos, ele se dirigiu a Tomé e disse, aqui está, Tomé, as minhas mãos e os furos dos cravos que a transpassaram. Amém? Então ele fez mostrar a eles que aquele que morreu ao ressuscitar ao terceiro dia, há uma promessa para todos nós, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que naquele grande dia, a volta do Senhor Jesus, naquele grande dia, quando o Senhor vier nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, todos aqueles que nele creram, todos aqueles que o receberam como seu único e Salvador, haverão também de ressuscitar. A Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor, ou seja, aguardam por sua volta, justificados dos seus pecados, esses serão ressuscitados primeiro para ir ao encontro do Senhor. E posteriormente, aqueles que permanecerem, eles serão transformados e também receberão um novo corpo. A ressurreição de Jesus e o seu aparecimento aos discípulos é a razão da nossa fé. A certeza de que vivemos o presente na esperança da nossa plena redenção. Isto é, igualmente a ele, ressuscitaremos da morte para a vida eterna. Aleluia! Então Jesus, ele mostrou que ele, assim como ressuscitou da morte, todo aquele que nele está, haverá também de ressuscitar. A doutrina da ressurreição é para que eu e você creiamos
que há uma promessa de Deus para aquele que nele crê, que haverá um dia em que ele virá buscar a sua igreja. E mesmo que você já tenha partido desta terra, mesmo que você esteja como ele lá estava, já dentro do sepulcro, ao ressoar das trombetas do Senhor, você ressuscitará para a glória do Senhor. Aleluia! É necessário crer nisso. É necessário que você creia. É necessário que você receba esta palavra para que isso fique firme e forte no seu coração. Para que você saiba que a nossa passagem aqui por essa terra, ela é passageira. Ela tem um tempo, tem uma duração. Mas a vida não termina aqui. A vida continua para aquele que está em Cristo. Porque a promessa de Jesus para nós é uma vida eterna. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A morte e a ressurreição de Cristo garantem que a penalidade do pecado, que era a morte, foi vencida por ele na cruz do Calvário. A ressurreição de Cristo, ela é a prova, A prova que a penalidade pela morte foi vencida no seu sacrifício na cruz do Calvário. O que diz a Bíblia em Romanos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna e com abundância. Amém? Então, aquilo que nos penalizava, a Bíblia diz que em Adão todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém poderia mais viver uma vida eterna com a herança do pecado recebida por Adão. A Bíblia diz que o primeiro homem falhou. Mas a palavra diz também, mas pela obediência de um só, a saber, Jesus Cristo Senhor, todo aquele que nele crê será salvo, perdoado dos seus pecados. Então, a ressurreição de Jesus garante a mim e a você que a penalidade da morte pelo pecado, da qual eu e você vivíamos, nele foi perdoado. Ou seja, ele nos perdoou. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá em livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Paulo escrevendo aos Efésios. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Aleluia. Aqui está. Esse é o estado que nós, sem Cristo, estávamos antes, um estado de morte espiritual. Ainda que vivos fisicamente, mas diante de Deus, espiritualmente estavam mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas diz a palavra, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Esta era a nossa condição. Essa era a nossa condição. Antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós o confessarmos e o aceitarmos por ser o nosso único e suficiente Salvador, todo aquele que está em Cristo, seu estado espiritual é um estado de morte. Pode estar vivo fisicamente, pode estar atuando na terra, pode estar fazendo milhões de coisas, mas espiritualmente ele está morto, porque ele está sob um ato de condenação, porque o pecado leva o homem à morte. E Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, no curso do qual todos nós andávamos outroras. Como? Segundo as inclinações da carne, fazendo a própria vontade e a vontade da carne. Éramos, por natureza, como ele diz aqui, filhos da ira de Deus. Não que Deus não nos amasse. O amor de Deus foi tão grande que ele enviou o seu Filho. Deus ama a humanidade. O que Deus abomina é o pecado. E é isso que nós precisamos entender. Deus ama você. Deus não ama é o pecado, do qual muitas das vezes nós insistimos em permanecer nele. Deus quer que nós saiamos dele. E para que nós pudéssemos obter a nossa vida e vida eterna em abundância no Senhor, era necessário que
aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que ele é o único, é o sacrifício eficaz. Após Jesus dar-se na cruz, morrer e ressuscitar, derramar o seu sangue, todos os demais sacrifícios foram abolidos. Não há mais nenhuma necessidade de sacrificar animais, não há mais nenhuma necessidade de aspergir sangue sobre ninguém, porque o sacrifício de Jesus é único e eficaz para o perdão dos nossos pecados. Ele só requer de nós a obediência, a fé, para crer nisso, aceitar e receber a Ele como nosso Salvador pessoal. Aleluia. Então Jesus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou para mostrar a mim e a você que hoje vivemos nessa terra, mas que temos parte de promessa de Deus. Como eu mencionei, que ao ir aos céus, ele disse, olha, eu irei ao Pai e vos prepararei lugar. Aleluia. Então é eu e você sabemos que da parte de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós temos um lugar assegurado das mansões celestiais. Amém? A Bíblia diz ainda que esse templo pereça, mas da parte de Deus nós temos um edifício que nos espera, as mansões celestiais do Senhor. Porque quando Jesus falou, olha, esse templo se destruirá, mas se irá levantar em 3 dias. Aquelas pessoas não alcançaram a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus não estava se referindo ao templo que foi erguido por Salomão. Jesus não estava se referindo a um templo qualquer que tenha sido erguido pela mão do homem, mas ele estava falando dele mesmo, dizendo que com a sua morte ele seria levado à sepultura, mas ao 3º dia ressuscitaria em glória, poder e majestade. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de entender isso, em saber que haverá um dia sim, que ao ressoar das trombetas e a volta do Senhor nós iremos ressuscitar com Ele. E essa razão, aquelas mulheres foram ali, embora elas tivessem ouvido as palavras, embora elas soubessem de tudo quanto Jesus já havia anunciado, mas quem sabe talvez elas foram ali na esperança de encontrá-lo. Mas para sua surpresa, ao chegar naquele túmulo, o túmulo estava vazio. E glória a Deus por isso, amém? Porque se não fosse assim, não haveria remissão, não haveria salvação, não haveria eternidade. Foi necessário Jesus ressuscitar sim. Foi necessário Jesus se mostrar aos discípulos sim. Foi necessário Jesus dar-se a conhecer a muitos que viram ele ressuscitar após a sua morte. E quando nós olhamos para o Novo Testamento e fazemos uma volta ao Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, até mesmo no Antigo Testamento, já dava-nos prova da ressurreição. A Bíblia menciona alguns casos que aconteceram no Antigo Testamento, mostrando que mesmo morto é possível ressuscitar através do poder de Deus. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, como Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita. O menino já estava morto, mas Eliseu intercedeu em favor dele e ele ressuscitou. É Deus mostrando que há como voltar à vida, mesmo que o corpo já esteja morto. Nós vemos também quando Elias orou pelo filho da viúva de Serepta, esse também ressuscitou. Nós vemos também que a palavra do Senhor nos diz que aquela pessoa, aquele homem que foi lançado na cova onde havia sido sepultado Eliseu, ao cair na cova, ele levantou, ele ressuscitou, mostrando para mim e você, nos dias atuais, onde impera uma grande incredulidade e dureza de coração, e aquele que crê no poder de Deus, ainda que morra, ressuscitará à volta de Jesus. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos sobre isso. Páscoa para mim e você é ressurreição de Cristo, é remissão dos nossos pecados, é a salvação, é o direito de entrar na cidade pelas portas. Porque a Bíblia diz que não há outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É que andar por Ele. Não há atalhos, não há como pular, não é lugar de salteador, não há como. O caminho é Jesus, a porta é Cristo. E eu tenho que entrar por ela. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. A ressurreição de Jesus nos mostra que Ele ressuscitou de uma forma física, na qual o seu corpo foi revivificado. A Bíblia nos promete que mesmo que nós estejamos já repousando no pó da terra, a Bíblia diz que nós haveremos de ressuscitar em um novo corpo para estar na presença do Senhor. Jesus, ao ressuscitar, Ele ressuscitou em uma forma física na qual o seu corpo foi revivificado. Eu e você receberemos também um corpo
glorificado para estar na presença do Senhor, porque Ele nos levará às suas mansões celestiais. Aleluia. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 24. Voltamos lá em Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo de 36 a 39. Veja o que diz aí as Escrituras. A ressurreição de Cristo. 24, 36 a 39. Olha o que diz aqui. Versículo 36 a 39 diz: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aleluia! Jesus ressuscitou. E para dar prova da sua ressurreição, ele se colocou em meio aos discípulos e disse para eles: olhe para mim e toquem nas minhas mãos, olhem os meus pés e veja que não é espírito, mas eu estou aqui em um corpo vivificado. Eu estou aqui ressuscitado para mostrar a vocês, que aquilo que da parte do Pai vos tenho como promessa, haverá de se cumprir. Então nós temos que ter isso no nosso coração. A morte não é uma derrota para aquele que está em Cristo. É uma promoção. Amém? Você será promovido ao reino da glória. Você será levado à presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a palavra diz que ele foi necessário, ao ressuscitar, estar em meio aos discípulos. Ele disse para aqueles varões disseram para aquelas mulheres: vá e avise, diga a eles que eu estarei no meio deles. Mas mesmo tendo recebido esta palavra, eles não creram, eles duvidaram. E Jesus, ao chegar ali, disse para ele: por que sobem dúvidas aos vossos corações? Aleluia. Tocai-me, diz ele, vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Aleluia. Então é para que eu e você creia, irmão, que ainda que um dia passemos desta vida, há uma promessa de Deus para uma nova vida eterna no Senhor. Uma vida eterna, a ressurreição, a vitória nossa contra o pecado, a vitória concedida por Jesus na cruz do Calvário, quando ele ali, Deus, expirou, e mesmo tendo sido colocado em um sepulcro, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos, para estar ali com os discípulos, instruí-los, passar um tempo ainda com eles, preparar eles, orientá-los, até aquele momento em que ele foi assunto aos céus. E a Bíblia diz que, confortando o coração dos discípulos, ele disse: eu irei e vos prepararei lugar. Amém? Que coisa tremenda, saber que da parte de Deus, eu e você temos um lugar preparado por Ele. Amém? Saber que haverá um dia em que nós iremos sim ser levados por Ele, estaremos lá com Ele no reino da sua glória. Aleluia! Isso para nós deve ser motivo de alegria, mas saber que nós temos da parte de Deus esta promessa maravilhosa. Porque o sacrifício e a morte e a ressurreição de Cristo foi em resgate de todos os que estavam condenados à morte pelo pecado de Adão e que neles são justificados. Ou seja, todos nós já estamos condenados pelo pecado cometido por Adão. E condenados estávamos fadados ao quê? À morte. Estávamos separados do nosso Deus, que diz Isaías: mas os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus veio e venceu a morte, venceu o pecado, dando a mim e a você agora de nele temos também a remissão dos nossos pecados. Então hoje não há mais barreira, hoje não há mais nada que nos separe dele, Hoje não há mais nada que nos limite. Aquilo que antes era um privilégio apenas de um homem, que era o sacerdote, hoje ele fez eu e você reinos e sacerdotes. Só o sacerdote poderia entrar na presença do Santo dos Santos e estar ali falando com o Senhor. Mas hoje, Jesus, ao dar-se na cruz, o véu se rasgou, abrindo a mim e você acesso direto à presença dele. Quando você ora, quando você clama, quando você pede, Deus ouve você. A sua oração, o seu clamor.
E não somente ouve, mas ele age em nosso favor. Intercede por nós. Então não há mais barreira. O que antes me separava, que era o pecado, esse pecado foi abolido através do sacrifício, quando eu confessei a Cristo como meu Salvador pessoal. Quando eu o confessei como Salvador, o seu sacrifício me redimiu, me purificou, me resgatou daquilo que estava como condenação para mim e você. Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, palavra do Senhor, Romanos 5, 17. De 17 a 19. Romanos capítulo 5, versículo de 17 a 19. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 17 ao versículo 19, ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Aleluia! Glória a Deus. Adão falhou, Adão desobedeceu, Adão pecou, e por isso todos aqueles herdaram o pecado de Adão. E estando em pecado não havia como ter vida eterna, não havia como ter acesso à presença do Senhor. Essa é a razão pela qual Jesus veio, porque ele disse que pela obediência de um só, a saber, Jesus Cristo, ao dar-se na cruz para morrer pelo nosso pecado, todos aqueles que nele creiam serão justificados. Amém? Todos aqueles que nele creiam serão justificados. Essa é a razão pela qual Jesus teve que vir, para resgatar o homem da sua queda, para resgatar o homem e o levar ao seu estado original, o estado em que o homem antes tinha de acesso a Deus, de comunicação com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ter com Adão lá no Jardim do Éden. Todos os dias Deus vinha ter aquele momento de comunhão, de conversa, de relacionamento com o homem. Mas após o pecado, essa comunicação se interrompeu. Por quê? O homem teve que ser retirado do lugar que Deus havia preparado para ele, que era o paraíso. Mas a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que então enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho para que, ao dar-se na cruz em sacrifício, nós pudéssemos ser por ele resgatados. E essa é a razão pela qual hoje nós estamos aqui comemorando a ressurreição de Jesus. Porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos da morte, ressuscitamos da condenação, ressuscitamos do pecado, para assumir a propriedade da vida eterna nele, e ele nos garante a vitória. Você ressuscitou, porque o estado nosso era um estado de morte, como nós já lemos, morto em nossos delitos e pecados, destituído da graça, destituído da presença, não havia mais nenhum contato, nenhuma comunhão, mas agora em Cristo, as nossas vestes espirituais foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que ele tomou toda a dívida que era contra nós e a encravou na cruz do Calvário para perdoar-nos totalmente dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele fez isso. Amém? Ele fez isso. Toda a dívida que era contra nós, que apontávamos como pecadores, quando eu confessei Jesus como meu Salvador e recebi a Ele no meu coração, na minha vida, Ele resgatou todos esses pecados, essas culpas, essas dívidas e aboliu, perdoou. Não há mais nada. Jesus zerou a minha conta espiritual. Amém? Aleluia! Ele fez isso por mim e por você, para que agora eu e você tenhamos acesso à presença dEle. Para que agora eu e você possamos dobrar o nosso joelho na certeza que Ele nos ouve. Saber que Ele intercede ao nosso favor.
A Bíblia diz que ainda que eu não saiba orar como convém, o Espírito de Deus intercede ao Pai por mim, com gemidos inexprimíveis. Amém? Muitas vezes nós ficamos preocupados, mas como vou falar, como vou orar, como vou pedir? Ainda que você não saiba expressar aquilo que necessita, né? Mas o Espírito Santo de Deus, conhecedor de nossa necessidade, ele intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Saber que nós temos um intercessor, saber que nós temos da parte de Deus, como diz lá João, não pequei, mas se pecares, sabe que da parte de Deus tem um advogado a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E quando Deus olha para mim e para você, ele olha através do seu Filho Jesus. Ele olha através do seu sacrifício, da sua morte, em saber que nós podemos obter nele o perdão, a renovação, a restauração e seguir adiante. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, querido, hoje ao comemorarmos a Páscoa, fazemos a celebração do sacrifício de Jesus para redimir-nos do nosso pecado, sabendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro. Qualquer outro que queiram anunciar a você não tem o direito de ser o mediador entre Deus e o homem. Só Cristo. Só Cristo. Só Cristo pode ser o mediador entre Deus e o homem. E isso a palavra de Deus nos assegura. Lá em carta de Paulo escrita a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, para que a gente conclua. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Paulo escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 5 e versículo 6, ele diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus, Cristo Jesus. Aleluia. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nenhum outro que te anuncie tem o poder para mediar entre você e Deus, para interceder ou perdoar ou resgatar-nos de nossas falhas, delitos e pecados. Somente Ele, porque Ele foi o único que aceitou pagar o preço. Ele foi o único que aceitou pagar o preço. E por essa razão, Paulo escrevendo a Timóteo, esse novo pastor, ele diz que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia. Ele deu-se na cruz por todos. Aleluia. Mas é necessário que nós creiamos. É necessário que você reconheça. É necessário que você aceite. É necessário que você receba. A Bíblia diz que aquele que com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Eu preciso confessar a Ele como meu Salvador pessoal. Eu preciso que o meu nome seja acrescido ao livro da vida. Para que naquele grande dia eu não seja desconhecido de Deus. Para que naquele dia eu não receba aquela palavra tão dura que muitos haverão de receber. Apartai-o de mim, porque eu não vos conheço. Mas quando eu e você temos a Cristo, a Bíblia diz que nós deixamos de ser filho da ira e passamos agora a ser filho de Deus. E quem é filho tem herança. Quem é filho conhece o Pai e o Pai o conhece. Quem é filho goza dos benefícios do Pai. Por isso, querido, se você ainda não é um filho de Deus através de Jesus Cristo, esta é uma grande oportunidade para você tomar essa decisão. Se você ainda não se vê como alguém remido dos seus pecados, alguém cujas vestes espirituais já foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, alguém que já sente que está seguro na presença dele para entrar na cidade pelas portas, esta é a oportunidade, este é o dia, este é o momento de você dizer, Senhor, eu quero que meus pecados sejam perdoados. Eu quero que Jesus, Ele interceda ao Pai por mim. Eu quero que o seu sacrifício seja sobre a minha vida, para que todos os pecados que eu tenho cometido até aqui sejam eles perdoados. E Ele agora seja o meu mediador
entre eu e Deus. Amém? Não há outro. Nenhum outro pode intermediar essa relação, essa comunicação entre você e Deus. Ninguém. Ninguém pode. Só Deus, só Jesus, porque ele foi o único que pagou o preço na cruz do Calvário. Amém? Por isso Paulo advertiu ao povo naquela época, se algum outro vier, eu vos pregar qualquer outro evangelho que não seja esse, ao qual vos tenho pregado, seja este amaldiçoado. Há muitas pessoas por aí. Há poucos instantes eu estava em casa e estava vendo uma reportagem, não sei se alguns de vocês já viram, mas de uma escola no estado da Flórida, que já está começando a introduzir nas escolas livros satânicos, livros com ideologias, pensamentos e práticas satânicas. E essa repórter estava fazendo esta matéria e eu estava assistindo isso momentos antes de vir para cá. Nós estamos chegando realmente ao final dos tempos, onde as crianças nas escolas já estão sendo orientadas a tornarem-se devotas do diabo. Já estão sendo orientadas a tomar posição ao seu lado. E isso está já acontecendo aqui bem próximo de nós, no estado da Flórida. Livros com ilustrações, com histórias, mas que tudo leva a uma doutrina maligna. Tudo que leva a um ensinamento maligno, distorcido, onde as crianças irão aprender acerca de algo que é falso, algo que é ruim para as suas próprias vidas. E às vezes nós ficamos a pensar, meu Deus, como que as autoridades permitem que coisa igual a essa aconteça? Como? Né? E aquela repórter estava fazendo esta matéria e estava ela mesma perplexa. Quando ela leu o conteúdo desses livros, ela ficou perplexa em saber como que as organizações governamentais desse país permitem que coisa como essa comece a entrar dentro das escolas onde estão os seus filhos. Os meus não, porque os meus já estão grandes. Mas muitos de vocês. Hein? Portanto, é algo a pensar, é algo a interceder. Irmão, o tempo se aproxima. A volta de Jesus se acerca, se aproxima. Não brinque com Deus. Não queira passar tempo, não. Deus não te chamou para passar tempo da igreja. Deus chamou você para servir a Ele. Deus chamou você para adorá-lo na beleza da sua santidade. Tempo de igreja não salva. O que salva é ser um remido lavado no sangue de Jesus. Não se engane, não se engane. Deus não tem neto, Deus tem filho. Hã? Deus tem filho. E para ser filho, somente por adoção em Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Hã? Não pense você, não, porque minha mãe ora por mim, meu pai intercede por mim, minha mãe é crente, meu pai é crente, e Deus não tem neto, Deus tem filho. A salvação é compromisso seu com Deus, pessoal. Você tem que ter a sua aceitação, você tem que ter a sua entrega, você tem que tomar a sua decisão. Ninguém tomará em seu favor e em seu lugar. Portanto, aperceba-se disso. Isso são poucas das coisas que nós tomamos conhecimento, mas ainda há muitas outras que estão encobertas e já estão acontecendo. Você tem visto aí muitas matérias, muitas notícias na televisão de cristãos que, por serem fiéis a Deus, e por manterem o testemunho vivo de Jesus como seu Salvador, estão sendo queimados vivos, estão sendo fuzilados, estão sendo perseguidos, mortos nas atrocidades, por pessoas que assim o estão fazendo. E por amor a Cristo. Hã? Portanto, pense sobre isso. Se você não está ainda com a sua vida totalmente ajustada na presença de Deus, faça isso o quanto antes possível. Porque a Bíblia diz, olha, aquele que confessa os seus pecados e deixa alcança do Senhor misericórdia. Você toma esta decisão. Você diga, Senhor, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero entrar naquele dia no céu. Quero entrar na cidade pelas portas. Eu quero ser parte daqueles que irão receber aquela salvação gloriosa. Sede bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino da glória que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Você deve estar nesse e vai receber essa saudação gloriosa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E por acaso, se você ainda não tomou essa decisão a Cristo e queira o fazer, tome essa decisão.
Se você quer reconhecer e aceitá-lo como seu Salvador pessoal, tome essa decisão. Mesmo que você não queira vir à frente para dar isso publicamente, procure-nos ao final deste culto e diga: eu recebi esta palavra, eu quero tomar essa decisão, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador pessoal. Nós vamos orar por você. Jesus vai interceder em seu favor, seus pecados serão perdoados. E hoje mesmo, como ele prometeu àquele ladrão na cruz, estarás comigo no reino da glória, porque hoje mesmo o seu nome será acrescido ao livro da vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua palavra, Senhor. Palavra esta que vem ao nosso coração, Senhor, e penetra como espada de dois gumes. Assim, Senhor, seja esta palavra no coração de cada um de nós, para que nós, como igreja, como povo teu, estejamos apercebidos, estejamos atentos, ó Deus, e estejamos sempre em perfeita comunhão contigo. Senhor, se há algo, ó Deus, que nós precisamos confessar, nós queremos fazê-lo agora. Se há algo, Senhor, que nos limita o nosso acesso a Ti, nós queremos colocá-lo diante da Tua presença nesse momento. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau. E se houver, Senhor, remova nesta manhã em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ser lavado, remido pelo sangue precioso de Cristo. Nós queremos que o nosso nome esteja sempre ali, acrescido ao livro da vida. Nós queremos receber aquela saudação gloriosa, bendito de meu Pai. Nós não queremos estar no meio daqueles que estarão sendo rechaçados, daqueles que estarão sendo banidos, deixados de lado. Mas nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos, Senhor, ainda que nós passemos por essa terra e cheguemos aí à sepultura, mas nós queremos saber que naquele grande dia, Tu nos chamarás pelo nome e nós ressuscitaremos daí em um corpo glorificado para estar na Tua presença. Por isso, Senhor, visita a Tua igreja, visita o Teu povo. E se há alguém, Senhor, que talvez ainda não tenha tomado essa decisão a Teu lado, que nesta manhã, Senhor, toque nesse coração, toque nesta vida, abra esse entendimento para que nós saibamos que há uma salvação prometida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como também há um juízo de condenação para aqueles que o rejeitam. Por isso, Senhor, aclara isso em nosso coração, tira todas as dúvidas, incerteza, tira toda a dureza, a incredulidade e toca o nosso coração de maneira que a gente creia, de maneira que nós possamos receber esta palavra e que nesta manhã nós venhamos a sair daqui sabendo que Páscoa é ressurreição de Jesus. Páscoa é aquilo que Ele fez por amor a nós, o sacrifício da cruz, para mostrar a nós que ainda que nós passemos dessa vida, com Ele haveremos de ressuscitar naquele grande dia. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Fortalece a fé de cada um de nós. Aviva em nós a esperança da nossa salvação no Senhor. Vem, Senhor, abençoando, vem renovando, vem fortalecendo e visitando o Teu povo nesta manhã, para que nós estejamos como aquelas 5 virgens prudentes, esperando pela Tua volta. Não queremos estar desligados, não queremos estar desapercebidos, desatentos, mas queremos estar prontos. Queremos estar preparados para ter um encontro com o noivo, e o noivo é Cristo. Aleluia. Por isso, Senhor, eu oro nesta manhã pela vida de cada um de nós e peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando e dando-nos prudência para que possamos estar prontos para ter um encontro contigo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós queremos dar aos irmãos alguns avisos, também queremos falar das pessoas que estão nos visitando na manhã de hoje e dar os nossos avisos. Lembrar que quarta-feira nós temos aqui a nossa reunião de oração. Próxima quarta-feira, 19h30, nós vamos estar aqui reunidos, orando, buscando a presença do Senhor. Peço também à igreja que continue orando pelo pastor Herman. O pastor Herman foi acometido de um acidente muito sério, muito grave. Deus o tem abençoado, ele tem se recuperado, Deus o tem restaurado, mas ainda muito para ser feito, né? Deus necessita continuar trabalhando na vida do servo dele, do pastor Herman. Então, ao você orar, ore por ele, ore pela sua recuperação, pela restauração da sua saúde, daquilo que foi destruído com o acidente, muitos ossos da sua face se quebraram, alguns já puderam ser reconstruídos, outros ainda não. Estão esperando que desinche um pouco mais o rosto para novas cirurgias serem feitas, mas não há impossíveis para Deus. Amém? Deus é o Deus que o criou e formou ainda no ventre materno. Deus conhece cada uma daqueles ossos, daquelas células, daqueles nervos, Deus daqueles músculos, e Deus é poderoso para tocar em cada um e restituir. Aleluia! E dar a ele a perfeição que ele sempre teve como um bom servo de Deus. Amém? Por isso, ore pelo pastor, nós estamos em oração por ele também.
Aleluia. Então, quarta-feira, 7h30, nossa oração. Próximo domingo, dia 12, nós teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, nós vamos ter a celebração da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Queremos também registrar a visita da Ilma. Aí está, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a Romaira. Ok. Estava aí, né? Ok, que Deus abençoe. E também nos visita nesta manhã, Pastor Nácio, grande amigo, né? Companheiro já de muito tempo. Aleluia. Deus abençoe.